All the Young Dudes, capítulo 58, quarto ano, competição. O começo já ruim do ano de remos não melhorou quando o trem chegou à estação. Eles chegaram a Hogsmeade faltando apenas 20 minutos para o pôr do sol e Remus encontrou Madame Pomfrey esperando-lhe parecendo ansiosa. Boa sorte, Moony, Sirius disse baixinho enquanto eles se separavam em meio à multidão de alunos animados, vestidos com robes pretos. Remus acenou com a cabeça severamente e Sirius esbarrou gentilmente em o seu ombro com o dele, uma demonstração de solidariedade adolescente. Remus só teve tempo de olhar melancolicamente para trás, enquanto os três marotos subiam em uma das carruagens sem cavalos. Uma cabeça loira, duas morenas, antes de Madame Pomfrey agarrar Remus pelo cotovelo e, sem aviso, aparatar para a cabana. Havia um prato azul e branco sobre a lareira empoeirada, com um grosso sanduíche de frango por cima. Caso você esteja com fome, explicou a enfermeira, você ainda tem um pouco de tempo. Ele estava morrendo de fome, mas não conseguia comer. Em vez disso, ele apenas se sentou em sua cama e esperou ser trancado, desejando que houvesse pelo menos um pouco de luz no quarto sombrio. Remus pensou sobre o banquete, sem dúvida sua parte favorita da primeira noite, além de dormir em sua cama grande e confortável. Nenhum dos dois estaria acontecendo essa noite. Ele podia sentir o cheiro de um coelho lá fora, farejando a grama e seu estômago roncou ferozmente. Ele olhou para o sanduíche novamente e considerou-o, mas quando a dor explodiu em seus ombros, ele percebeu que tinha esperado muito. O lobo estava a caminho. Segunda-feira, 2 de setembro de 1974. Pode-se presumir que um lobisomem faminto gostaria muito de um sanduíche de frango, mas aparentemente apenas carne crua servia, e Remus acordou para descobrir que a pequena refeição permanecia intacta, enquanto seus braços e pernas estavam em pedaços. Ele suspirou profundamente, pôs-se de pé e foi sentar-se novamente na cama. Seu quadril estava estranho pela terceira vez, e ele mancava ainda mais enquanto ele cambaleava pela sala. Seu ombro esquerdo parecia deslocado. Graças a Deus não era o direito, porque ele tinha muito dever de casa para pôr em dia. Fechando os olhos, Remus encostou-se na parede para esperar Madame Pomfrey. Era madrugada e os marotos provavelmente não acordariam por mais algumas horas, a menos que James decidisse que precisava fazer um pouco de voo antes das aulas. Remus sabia que era o último ano de Harpreet Singh em Hogwarts, o que significava que a posição de capitão do quadribol seria aberta no próximo ano e James não estava para brincadeira. Que o sanduíche! Remus murmurou, encontrando sua varinha embaixo da cama. O prato inteiro veio voando em sua direção com tanta velocidade que atingiu a parede e se estilhaçou a apenas alguns centímetros de seu rosto. Gemendo, Remus limpou os cacos de porcelana e começou a morder avidamente o pão velho. Madame Pomfrey logo chegou e começou a consertá-lo antes de acompanhá-lo de volta ao castelo. Ele insistiu em andar em vez de fazer com que ela conjurasse uma maca. Eu realmente não estou tão mal, ele persuadiu. Você fez um ótimo trabalho em meu ombro. Acho que eu estou bem para ir para as aulas. Não do jeito que você está mancando, respondeu ela. Primeiro, ala hospitalar. Vamos ver como você estará na hora do almoço. Mas é meu primeiro dia. Ele sabia que estava choramingando, mas tinha que tentar. Sinto muito, Remus. De qualquer forma, olhe para você. Você está caindo de sono. Algumas horas dormindo e você se sentirá muito melhor. Para o desespero de Madame Pomfrey, James, Peter e Sirius estavam esperando do lado de fora das portas do hospital por Remus, o que significa que o sono teria que ser adiado um pouco mais. Como James conseguiu acordar vocês dois tão cedo? Remus sorriu para eles. Não foi fácil, James sorriu de volta, Sirius abafando um bocejo atrás deles. Tivemos que recorrer a ameaças de violência. E violência real, disse Peter, esfregando o braço que parecia muito vermelho. Você está bem, Moony? Sirius perguntou, piscando muito para tentar se manter alerta. Sim, valeu. Remus assentiu, enquanto Pomfrey o conduzia para dentro da sala.
Os marotos esperaram pacientemente enquanto Remus se despia atrás de uma tela e subia em sua cama habitual no outro lado da enfermaria. 5 minutos, Madame Pomfrey retrucou, carregando uma poção para dormir. Ele precisa descansar, meninos. Não podemos ficar muito tempo de qualquer maneira, disse James. Aulas e tudo mais. Trouxemos para você seu novo horário, Moony. Ele entregou a folha. Remus o estudou cuidadosamente. As aulas de Ferox eram no final da semana, então pelo menos ele não as perderia. Mas ele tinha McGonagall e runas e história hoje. Vocês podem... Ele começou. Vamos pegar a sua lição de casa, Moony, não se preocupe, disse Sirius entretido. É bom ver você de volta ao normal. É. Remus ergueu uma sobrancelha, esticando um braço nu para exibir suas novas marcas de garras. Não dá para ficar mais normal que isso. Ele se sentiu muito melhor depois de dormir pela manhã inteira. A raiva que o havia dilacerado nos últimos meses ainda estava muito presente, mas de alguma forma ele havia mudado e era capaz de pensar em outras coisas. Em Hogwarts, ele se sentia melhor equipado para controlar seu temperamento, se sentia mais equilibrado e mais são. Por mais que não gostasse de admitir para si mesmo, Remus estava começando a se sentir mais em casa no mundo bruxo do que no mundo trouxa. Além disso, ele se sentia surpreendentemente bem por ter dado a Sirius os recortes de jornal. Eles estavam queimando um buraco em seu bolso durante todo o verão e estava feliz por se livrar deles, por deixar outra pessoa saber o segredo. Pomfrey permitiu que ele saísse para jantar e ele tentou entrar no salão principal sem muito barulho. Este plano foi frustrado, no entanto, quando ele foi abordado por 3 garotas muito emotivas. Remus! Todas elas gritaram, capturando-o em um abraço apertado. Ui! Ele engasgou, tentando não estremecer quando Marlene apertou suas costelas recém-remendadas. Não vimos você no trem, Mary disse. E você não estava em runas, Lily adicionou. Você teve um bom verão? Marlene perguntou, sua voz ligeiramente abafada sobre o braço de Mary. Sim, foi ótimo, obrigado. Remus endireitou suas roupas quando elas finalmente o soltaram, recuando e sorrindo para ele. Eu não estava me sentindo bem, mas estou agora. Como foram seus verões? Ótimo! Mary o puxou para a mesa da Grifinória, onde os 3 marotos estavam assistindo com uma mistura de diversão e inveja. Ele deu de ombros para eles, impotente, enquanto era empurrado para uma cadeira. Espere até ouvir o que eu e Darren fizemos. Não no jantar, Lily disse, parecendo exasperada. Remus não quer ouvir o que você fez com seu namorado. Os olhos de Remus se arregalaram. Ele certamente não queria ouvir, e lançou um olhar agradecido para Lily, que sorriu de volta. Todas as garotas pareciam um pouco diferentes. Remus estava tão alto agora que mal notou as outras pessoas crescendo também, mas Mary, Marlene e Lily definitivamente tinham. Elas se pareciam menos com as crianças de que se lembrava do primeiro ano, e agora o lembrava das garotas para as quais Stay e sua gangue assobiavam quando estavam na cidade. Mary particularmente havia desenvolvido curvas perceptíveis em algum momento, e Remus não podia ignorar o fato de que metade dos garotos na mesa da Grifinória estavam olhando para a maneira como sua camisa escolar branca repuxava sobre seu peito. Oi, garotas! Sirius chamou de mais longe na mesa. Podemos ter Moony de volta, por favor? Não, Mary respondeu mostrando a língua. Ela se virou para Remus. Eu realmente gosto do seu cabelo. Evelyn disse que viu você no trem e você estava vestido como um skinhead. Você não se juntou a uma gangue agora, não é? Remus encolheu os ombros. Felizmente, a comida apareceu naquele momento, proporcionando uma distração decente o suficiente. Infelizmente, as meninas não eram como os meninos quando se tratava de comer. Enquanto os marotos simplesmente teriam se alimentado de cabeça baixa até que terminassem, Lily e Marlene beliscaram a comida lentamente, conversando sobre a escola e quem estava saindo com quem e seus novos atores favoritos. Marlene gosta de um Sonserino, disse Mary maliciosamente. Eu não gosto! Marlene ficou vermelha. Temos poções com Sonserinos de novo, então. Remus perguntou, seu estômago afundando. Sim, disse Lily brilhantemente. Acho que é melhor, não é?
Slughorn sempre dá muito mais detalhes quando sua própria casa está na sala de aula. Ah, é, eu me esqueci. Mary ergueu uma sobrancelha. Lily tem uma queda por um Sonserino há anos. Severus é meu amigo, Lily respondeu, fulminante. Você é que é louca por garotos. Eu não posso evitar se eu sou mais experiente do que vocês. Mary ergueu o queixo de uma forma muito digna e madura. Marlene tapou os ouvidos drasticamente. Se você vai começar a falar sobre Darren fazendo aquilo de novo, então eu vou embora. Tudo bem, tudo bem. Mary riu levemente. Eu vou calar a boca. Ela não o fez, no entanto. Ela e Marlene entraram em um debate muito intenso sobre quem era mais atraente, David Access ou Donny Osmond. Remus aproveitou a oportunidade para sussurrar para Lily. Você viu Severus hoje, então? Sim, por quê? Ele disse alguma coisa sobre me ver no trem? Não, Lily parecia surpresa. Por quê? O que aconteceu? Nada, Remus disse rapidamente. Apenas o de costume, você sabe, ele sendo um idiota. Lily respondeu, olhando para sua comida e brincando com o garfo. Ela parecia estranhamente nervosa. Ele pode ser um pouco idiota às vezes. Ela olhou para cima novamente, para Remus, e baixou a voz ainda mais, de modo que ele teve que se aproximar para ouvi-la em meio ao barulho do salão principal. Foi apenas uma aula de teoria hoje em poções, ela sussurrou. Nós não tínhamos que formar uma dupla, então, se você quiser trabalhar juntos novamente esse ano... Você não quer fazer com Snape? Lily parecia muito rosa e balançou a cabeça. Não, eu acho... Bem, você é muito menos mandão e nós estudamos muito juntos de qualquer maneira. Eu apenas pensei... Sim, parece bom para mim. Remus deu de ombros, voltando para sua comida. Ele realmente estava morrendo de fome. Isso também o agradou. James e Sirius sempre formavam pares, assim como Marlene e Mary. Havia Peter, é claro, mas ele tinha muitos amigos na Sonserina e costumava cometer erros quando estava ansioso, o que irritava Remus, que era um perfeccionista. Lily era o tipo de garota legal e sensata, com senso de humor, e ela sempre poderia explicar as coisas para ele para que parecessem fáceis. Além disso, James ficaria maluco. O incidente com Snape ainda o incomodava um pouco. Ele meio que esperava que McGonagall estivesse esperando para lhe dar uma bronca assim que ele estivesse na ala hospitalar. Severus quase sempre corria para um professor se conseguisse escapar impune, e Remus estava absolutamente 100% errado desta vez, ele sabia disso. Snape não havia sequer colocado a mão nele, Snape apenas o humilhara porque queria. E Snape não gostava de ser humilhado. Remus não sabia muito sobre o garoto problemático da Sonserina, além de detalhes aqui e ali que Lily tinha confidenciado. Mas ele sabia que Severus Snape guardava rancor como ninguém. Ele teria sua vingança, e se não fosse colocando Remus em problemas com os professores, então seria algo muito mais desagradável. Então, do que as meninas estavam falando? James perguntou, uma vez que todos estavam em seu dormitório à noite. Ele estava tentando soar casual, mas Remus percebeu. Nada interessante, respondeu ele, desempacotando seu malão. Meninos, principalmente, e amassos. Amassos? Sirius se sentou em sua cama. É, eu sei. Remus franziu o rosto para mostrar seu desgosto pelo assunto. É tudo que elas estão interessadas atualmente. Mary e seu namorado trouxa fizeram algo durante o verão. Que eles fizeram? Sirius parecia muito interessado agora, nem um pouco enjoado. Remus percebeu. Ele hesitou. Bem, eu realmente não sei. Lily não deixou ela falar sobre isso enquanto estávamos comendo. Remus acenou com a cabeça com orgulho. Ela é muito inteligente para todo esse absurdo, a Lily. Como você sabe que é um absurdo? Sirius perguntou. Não é como se você beijasse. E você beija por acaso? James franziu a testa. Poderia se eu quisesse, Sirius disse, deitando-se novamente, os braços atrás da cabeça. Muitas garotas gostam de mim. Se você quisesse, James sorriu. Então o quê? Você tem garotas fazendo fila para te dar uns amassos e você simplesmente não tá interessado?
Um olhar quase imperceptível de pânico cruzou o rosto de Sirius, apenas por um breve momento, antes de retornar à sua face travessa como sempre. Com inveja, Potter? Oh, de você? James brincou de volta. Aposto que Lily gosta de mim. Sirius disse. Retire isso! James rugiu, lançando-se sobre seu amigo, lutando contra uma chave de braço. Peter suspirou pesadamente e olhou para Remus. Eles estavam assim durante todo o verão, ele disse, taciturno. Tudo é uma competição. Algumas horas depois, Remus estava quase adormecendo quando seus ouvidos aguçaram e ele ouviu aqueles passos familiares cruzando o quarto. Em pouco tempo, a cortina de sua cama se abriu e Sirius sussurrou. Mooney, tá acordado? Sim. Remus engatinhou para dentro. Remus se sentou nervoso. Sirius só o visitou uma vez antes. Normalmente, ele procurava James se queria falar sobre... Bem, Remus não sabia sobre o que eles conversavam, mas ele presumia que era sobre os dramas da família Black. A única vez que Sirius procurou Remus foi no início do segundo ano, logo depois que os marotos descobriram que ele era um lobisomem. Remus pensava naquela noite ocasionalmente, e a memória estava guardada em uma parte segura e calma de sua mente. Ele se lembra de ter levantado sua camisa para que Sirius pudesse inspecionar suas cicatrizes, longos cabelos escuros roçando sua pele. Mufliato! Sirius sussurrou, lançando o feitiço silenciador. E aí? Remus perguntou, esfregando os olhos enquanto Sirius acendia sua varinha. Os artigos, disse Sirius, puxando os recortes do bolso do pijama. Eu li eles. Ah! Remus sentiu uma onda de vergonha correr por sua espinha. Certo. Eu sei que você disse que não queria falar sobre isso, Sirius disse rapidamente. Mas eu só... Bem, eu queria que você soubesse que eu li eles, acho. Ok, obrigado. Remus concordou. E... eu entendo por que você está com raiva. Qualquer um ficaria, Sirius disse fervorosamente, seus olhos enormes na escuridão, chamas gêmeas azuis. É muita merda para se lidar, Mooney. Remus não sabia o que dizer sobre isso. Ele dificilmente poderia discordar. Eu não vou contar para James ou Pete, Sirius disse, não a menos que você queira. Não, por favor, não. Remus disse, eu não estou envergonhado, é apenas... particular, sabe? Sirius assentiu, franzindo os lábios. Está seguro comigo. Remus, ainda se sentindo um pouco trêmulo, deu um sorriso fraco. Deus, você é tão dramático. Sirius riu também. A mãe de James disse que eu ando com meu coração nas mãos. Ele cutucou Remus com o dedo do pé. Nem todos podemos ser mestres, guardiões de segredos como você, Mooney. Eu pensei que não era eu sem segredos. Sim, mas se você tem que ter eles, eu preferia saber. Remus bufou e disse cínico. Porque você é tão especial, Black. Porque, se você não me contar, eu vou descobrir de qualquer maneira. Como a sua pequena empresa de cigarros. A boca de Remus caiu aberta. Você olhou no meu baú, filho da mãe. Como você ousa? Sirius respondeu com altivez. Eu nunca iria tão baixo. Um dos rapazes do 6º ano veio perguntar por você. Queria saber se você ainda estava vendendo este ano. Remus gemeu, batendo na testa. Foi Dirk Creswell? Oh, aquele idiota. Quanto você ganhou? O suficiente? Oh, por favor, não diga a James. Você sabe como ele é em relação a roubo. Você roubou eles? Merda. Remus gemeu novamente com a sua própria estupidez. Eu não sei como você faz isso, Mooney, Sirius disse maravilhado. Mas você me surpreende todas as vezes. Notas do capítulo. Skinhead, traduzido do inglês cabeça raspada, é uma subcultura originária dos jovens de classe operária no Reino Unido no final dos anos 1960 e mais tarde espalhada para o resto do mundo. All the Young Dudes, capítulo 59, quarto ano, setembro. Remus nunca descobriu exatamente o que Mary fez ou o que fizeram a ela nas férias de verão.
Seja o que fosse, tinha dado a ela uma certa quantidade de status entre as outras garotas de seu grupo anual, que era difícil de ignorar. Na quinta-feira, a primeira aula do novo semestre com o professor Ferox, Remus chegou à sala de aula e encontrou um grupo de garotas sussurrando perto de sua mesa. Ele abriu caminho com os cotovelos, mal-humorado, reivindicando seu espaço ao lado de Mary. As meninas riram e voltaram a sussurrar. Mary, é claro, estava no centro do grupo, uma rainha entre suas aias e, pelo que parecia, se divertindo totalmente. Marlene, sentado ao lado, observava com um olhar de inveja e respeito. — E não doeu? Uma garota da Corvinal perguntou em tom baixo. — Nah, tá tudo bem se você relaxar, Mary respondeu com uma bravata que lembrou Remus de James. — Você acha que vai, você sabe, com Darren? Outra garota perguntou, sua voz praticamente trêmula de emoção. — Bem, Mary começou, mas naquele momento o professor Ferox saiu de seu escritório, anunciando sua presença com uma saudação alegre. — Bem-vinda de volta, classe! Em seus lugares, por favor? Todas as garotas correram para seus lugares, algumas parecendo muito vermelhas e outras incapazes de pararem de rir. Remus franziu a testa, tentando ignorá-las, e sentou-se voltado para a frente, com as costas retas. Ferox deu a ele um sorriso amigável e acenou com a cabeça, e Remus acenou de volta, sorrindo incontrolavelmente. Ferox claramente teve um verão fantástico. Seu cabelo louro estava um pouco mais claro, sem dúvida descolorido pelo sol. Estava mais comprido e agora ele usava torcido para trás em uma cauda longa e cheia de nós. Seu rosto ainda estava mais castigado pelo tempo e seu nariz um tanto vermelho e ligeiramente descascado pela queimadura de sol. Ele arregaçou as mangas como de costume, revelando braços bronzeados e uma estranha marca de queimadura. — Bom verão? Ele perguntou à classe, que assentiu e murmurou afirmativamente. Ele sorriu e bateu palmas. — Excelente! Espero que todos tenham tido um bom descanso e que estejam prontos para começar a trabalhar em criaturas com classificação XXX nesse semestre. Primeiro, vamos fazer uma rápida recapitulação do trabalho do último semestre, depois ver quem fez a leitura do verão. O próprio Remus tinha acabado de terminar a leitura naquela manhã e nem tinha começado os textos extras que Ferox lhe emprestara. Ele lamentou profundamente ter perdido todo o verão sendo imprudente agora e já tivera que implorar à professora McGonagall uma semana extra para entregar as suas anotações de transfiguração. Ele suspeitou que ela só cedeu depois de uma conversa com Madame Pomfrey, o que o fez sentir ainda mais culpado, já que ele sabia que era capaz de vencer a maior parte da classe, mesmo depois de suas piores transformações. — Você está sendo muito duro consigo mesmo, Sirius disse a ele, enquanto eles eram expulsos da sala comunal na noite anterior por monitores que os mandavam ir para a cama. — É o início do ano. Se você vai fuder tudo, é muito melhor se você fuder tudo agora. Remus tinha acabado de olhar para ele. — Fácil você falar. Alguns de nós realmente temos que estudar para tirar notas boas. Além disso, são os gnomos no próximo ano. Não posso baixar meu nível agora. — Ah, por favor, não mencione os gnomos, disse James, colocando-se entre eles rapidamente em uma tentativa nada sutil de evitar uma discussão. McGonagall e Flitwick já colocaram medo em mim. E por que decidimos fazer a adivinhação? — Eu gosto bastante de adivinhação, Peter disse, pensativo, jogando sua pilha de livros. Profecias e coisas assim, é emocionante. É tudo besteira. Sirius deu ao menor maroto um olhar fulminante. Você só gosta porque é bom em astronomia. Não é só isso, disse James astutamente, colocando um pijama. Notou que Peach tem uma dupla nova esse ano? Ah, sim, Sirius sorriu. A divina Desdemona Lewis da Corvinal? Remus ergueu os olhos para Peter com surpresa e o observou ficar em um tom chocante de escarlate da gola do pijama azul até a raiz do cabelo amarelo. — Cala a boca! Ele murmurou, subindo na cama. Ela é só uma amiga. — James, Sirius disse, em uma voz muito solene, o que diabos vamos fazer se o pequeno Pete aqui der um amasso adequado antes de qualquer um de nós? — Bem, sua reputação estaria em frangalhos para começar, James respondeu da mesma maneira séria. — E o que eu tenho se não minha reputação? Sirius sorriu de volta indo para a cama. Remus bufou em desaprovação e puxou com força as cortinas da cama, voltando ao livro e esperando que todos entendessem a mensagem. Se entenderam? Não importou. — Claro!
Que se eu beijar antes de você, não doeria. James disse, eu estou no time de quadribol. Mas você não tem meu magnetismo animal, Sirius respondeu. Houve um tamp alto e um ih, e Remus presumiu que o travesseiro de James tivesse cruzado a sala e feito contato com a cabeça de Sirius. Eu aposto que... James começou. Ah, não. Peter gemeu. Por favor, não. Aposto com vocês 10 galeões que posso conseguir uma garota para me beijar dentro de um mês. 10? Peter engasgou. Feito, Sirius respondeu. Você vai ver, Potter. Remus, que havia perdido toda a capacidade de se concentrar em seu livro, bufou alto novamente e decidiu dormir. Patético. Não eram mais apenas as meninas agora, até os marotos estavam obcecados por beijos. Provavelmente seria Sirius quem ganharia a aposta, embora James tivesse um bom argumento sobre o time de quadribol. Ele sentiu pena de Peter, que tinha ficado muito quieto. Remus tentou não pensar no fato de que nenhum dos seus amigos fez qualquer comentário sobre sua possibilidade de dar um beijo. Ele deveria estar em uma classificação ainda mais baixa do que pensava. Remus ficou incomodado com isso a semana toda, até sua aula de trato das criaturas mágicas, com a qual ele agora estava sonhando acordado. Quando a palestra de Ferox chegou ao fim, Remus percebeu que não havia feito nenhuma anotação. Ele olhou para baixo em pânico e viu um pedaço de pergaminho dobrado com cuidado. Quem colocou isso lá? Ele olhou ao redor furtivamente e então abriu. Por favor, diga a Sirius que acho ele lindo. F. Scanthorpe. Calor subiu por seu pescoço quando Remus enrolou a nota em uma bola e a enfiou no bolso. Era exatamente isso. Todo mundo tinha perdido a cabeça. Além de lutar contra os hormônios em fúria que agora pareciam infectar cada um dos círculos sociais de Remus, houve uma mudança notável na atmosfera de Hogwarts. Mesmo que James não tivesse explicado a ele que o mundo bruxo estava em guerra, Remus achava que teria percebido por si mesmo este ano. Os Sonserinos, que sempre se consideravam um nível acima das outras casas e, portanto, mantinham uma certa distância, tinham se retraído ainda mais para dentro de si mesmos agora. Eles se reuniam em grupos nas salas de aula, permaneciam em sua sala comunal e se moviam pelos corredores em bandos ameaçadores. Estudantes nascidos trouxas também estavam andando juntos, Remus havia notado, e os professores pareciam estar ainda mais presentes do que nos anos anteriores. Isso não impediu que certos incidentes ocorressem, no entanto. Qualquer um que não fosse um puro-sangue rapidamente se tornou adepto de feitiços defensivos e até mesmo os marotos trocaram travessuras por proteção. Onde estão os malditos monitores quando você precisa deles? James reclamou, tendo acabado de lançar alguns feitiços em Gordio bem posicionados em um grupo de Sonserinos do 6º ano que estavam atormentando um lufano do 1º. Os adolescentes de manto verde estavam fugindo agora, segurando suas várias extremidades que inchavam rapidamente. Acho que até os monitores estão com medo, Sirius respondeu, encostando-se na parede, parecendo entediado, enquanto James ajudava o lufano a se levantar. Covardes. Tudo que eles podem fazer é distribuir detenções e tirar pontos da casa, Remus acrescentou. E eu não acho que os Sonserinos se importam mais com isso. Eu ouvi Mulciber na semana passada dizendo que todos eles deviam tolerar punições triviais pela promessa de uma recompensa maior. Mulciber disse isso? Sirius arqueou uma sobrancelha. Caramba, ele é mais eloquente que eu pensava. É, ou ele está repetindo o que disseram a ele, James rebateu, observando o menino menor correr em direção à cozinha. Qual vocês acham que é a recompensa? Peter perguntou, arranhando o dedo do pé na laje. Dinheiro? Poder? Vida eterna? Sirius suspirou, rolando para longe da parede, cambaleando pelo corredor. Godric sabe. Eles não vão conseguir, no entanto. Por que não? Porque, Pete, nós vamos vencer. No final de setembro, Snape ainda não havia feito seu ataque, o que deixou Remus um pouco nervoso, e ele se perguntou se era essa a intenção. Suas únicas matérias compartilhadas neste ano eram poções e aritmancia. Felizmente, a aritmancia era uma aula relativamente tranquila que envolvia principalmente tomar notas e descobrir equações. Poções, sendo muito mais práticas, davam a Snape e aos Sonserinos como um todo espaço para uma interferência muito maior. Como haviam combinado no primeiro dia do semestre, Lily e Remus se tornaram parceiros, compartilhando um caldeirão e dividindo notas e instruções.
Isso claramente enfureceu Snape, que mal tirou os olhos deles o tempo todo. No entanto, Remus teve que admitir que isso parecia ter muito menos a ver com ele do que com a própria Lily. Vocês se afastaram ou algo assim? Remus perguntou uma tarde enquanto Severus abria caminho para deixar as masmorras. Lily suspirou, cansada. Não exatamente, ela disse. Ele ficou irritado quando Mary e Marlene vieram me visitar no verão, só isso. Acho que eles não são do tipo certo. Eu tenho que lembrar ele que eu também sou nascida trouxa. Por que você aguenta isso? Eu não aguento, de verdade, respondeu ela, parecendo triste. Eu sempre brigo com ele quando ele fala nesses absurdos puro sangue, e às vezes acho que ele me escuta, mas, bem, não é fácil para ele, sabe? James não estava tornando as coisas mais fáceis. Qualquer um poderia ver isso. Ele e Sirius convenientemente montaram seu próprio caldeirão ao lado do de Remus e Lily, e desde que fizeram sua aposta, a perseguição de James por Lily havia aumentado. Bem, James Potter era uma verdadeira estrela no campo de quadribol, e isso não podia ser negado. Ele era elegante e gracioso, ele pensava taticamente e se movia com sutileza simples. Quando se tratava de Lily, ele não era nenhuma dessas coisas. Me dá um beijo, Evans! Ele tentou durante a primeira aula. Lily ficou tão chocada que balançou a varinha ferozmente no ar, virando o conteúdo do caldeirão de James. Ele e Sirius ficaram manchados de azul brilhante por uma semana inteira. Na manhã seguinte, destemido, James tentou novamente. Desta vez, ele consultou seu pai, que sugeriu que ele tentasse elogiar o alvo de seus afetos. Eu gosto muito do seu cabelo, disse ele, confiante, assim que ela se aproximou da bancada do trabalho. Ela respondeu, sem olhar para cima. Sim, é tão. Ruivo? Remus viu a mandíbula de Lily trincar. Ela odiava ser chamada de ruiva. Ela disse isso a ele uma vez que tinha sido provocada por seu cabelo na escola primária. Remus deu um passo para trás, vendo Lily pegar sua varinha enquanto se virava para James com um sorriso falso. Gosta tanto assim, não é? Ela perguntou. Sirius, que estava observando Remus, deu um passo para trás também. O pobre James estava muito animado por finalmente ter a atenção dela e acenou com a cabeça vigorosamente. Sim, eu acho que é... Refúgio, Lily sussurrou, apontando a varinha para ele. Sirius gargalhou tão alto que metade da classe se virou para olhar, e Remus teve que cobrir a boca para esconder sua própria risada. A confusão de James tornou tudo ainda mais engraçado, até que Marlene entregou a ele seu espelho compacto para que ele pudesse ver seu cabelo ruivo recém-brilhante. Demorou 48 horas para passar, mas não adiantou de nada. Mesmo depois de 2 dias inteiros sendo chamado de Raposinha e Cabeça de Cenoura, entre alguns apelidos um pouco mais rudes, onde quer que fosse, James permaneceu completamente inabalável em sua adoração. Só tenho que ser paciente, disse ele, sonhador, passando a mão pelos cabelos castanho avermelhados bagunçados. Tudo o que vale a pena exige esforço. É impressionante, Sirius sussurrou em voz alta para os outros. Eu meio que não quero ganhar a aposta, porque ele facilitou muito. Ah, sim, James bufou. É por isso. Cala a boca, botão de cobre.